Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Mariana, quero agradecer a sua companhia. Nesse podcast a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne e na Austrália. Os nossos convidados contam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais no país. Como trilharam ou estão trilhando o caminho para conquistar a residência permanente aqui na Austrália. Eles também nos dão detalhes sobre como é exercer suas profissões por aqui. Nesse episódio, a gente recebe a Michelle Elou. A Michelle é advogada, veio para a Austrália em 2016. Ela conseguiu validar a profissão dela aqui na Austrália, conquistou o visto permanente no país pela profissão em 2019. A Michelle hoje é agente de imigração, tem um curso preparatório para o PTE, que é um dos testes de proficiência em inglês, um dos testes oficiais aceitos pela imigração australiana. Michelle gabaritou o teste quando ela precisou fazer na época e agora ela ensina aí as manhas de como tirar uma boa nota no PTE. A gente vai falar do PTE porque tem mudanças chegando por aí. A gente está gravando o podcast, esse episódio, no final de julho. Não sei exatamente quando vai para o ar, mas as mudanças entram em vigor em agosto, né, Michelle? Michelle vai explicar tudo aqui pra gente. E, claro, falar um pouco da sua trajetória e tudo mais. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Bastidores do Intercâmbio. Um prazer ter você aqui mais uma vez, né? Igualmente, é um prazer estar aqui mais uma vez. E dessa vez conversar um pouquinho mais aí sobre PTE, carreira e o que for o papo levar. Maravilha. Michelle, você já veio aqui, já falou bem detalhadamente sobre isso de você já era uma advogada no Brasil, já atuava, né, já advogava no Brasil, já atuava na sua profissão lá, veio para cá e conseguiu validar o diploma aqui, ou revalidar, não sei qual a palavra exata para isso, inclusive. Mas eu queria que você, né, fizesse um resumo aí, para quem não assistiu o outro episódio, em que você conta detalhadamente, porque muita gente ainda acha que não é possível para um advogado no Brasil, porque as leis são muito diferentes, é claro, né, do Brasil para a Austrália, para o advogado no Brasil exercer a profissão aqui na Austrália, né? Só que para isso você teve que estudar, você teve que fazer matérias na faculdade referentes, é claro, ao que você não tinha aprendido ou não tinha usado no Brasil. Então, queria que você começasse falando um pouquinho disso para quem ainda não sabe como funciona e que existe sim essa possibilidade. Existe. Acho que a grande questão em relação a isso são as pessoas falarem que é impossível o advogado brasileiro validar na Austrália. Eu chamo de revalidar, eu não sei qual é a nomenclatura correta, eu chamo de revalidar porque, infelizmente, não é aquela validação que a gente estala os dedos, tipo um engenheiro, um accountant, né, o contador, que simplesmente mostra o diploma do Brasil, faz uma provinha do PT e pronto, tá validado, né? Então, eu chamo o advogado de revalidação porque precisa passar por alguns estudos. Claro que você não precisa fazer o bacharel completo aqui, não são mais 4, 5 anos de estudo. Você tem a opção de fazer o Juris Doctor, que é como se fosse um mestrado, levariam 2 anos, mas tem essa opção de fazer como eu fiz, né? Que é o caminho menos conhecido, pelo menos naquela época que eu estava aqui, era completamente desconhecido, tanto que as pessoas me falavam que não ia dar certo, né? Mas é onde você estuda ali as 11 matérias principais do direito, vamos dizer assim, o núcleo, né, do curso de direito, e aí você consegue se validar aqui como uma advogada porque você já era uma advogada no Brasil. Você junta a experiência que você já tinha ou a formação que você já tinha, mais o que você estuda aqui, que no caso, pelo que você falou, essas 11 matérias são obrigatórias, né? Isso. E aí você consegue se tornar uma advogada na Austrália. Exatamente. Aí você é admitida na corte e aí você vira uma advogada na Austrália. Você já veio sabendo disso e já veio para estudar, para fazer a faculdade, é isso? Foi. A gente resolveu vir para a Austrália em 2015 e a gente só veio em fevereiro de 2016. Então a gente passou o ano inteiro de 2015 pesquisando, se preparando, se organizando e era muito difícil, né, encontrar esse tipo de informação. Eu lembro até que quando a gente ficou noivo em outubro de 2015, eu passei a noite anterior, não sabia que ele ia, né, pedir em casamento no dia assim, na manhã seguinte. Eu passei a noite ali conectada com universidades da Austrália, porque eu precisava da informação que era muito difícil de conseguir, porque quando você fala com o board, que é como se fosse a OAB daqui, eles falam pra você que você precisa estudar ali as Priestley 11. Eles só falam isso. Aí você fala, tá, mas o que são essas Priestley 11? Como que eu faço pra estudar isso? Aí você leva pra faculdade, a faculdade fala, não, aqui você tem que se inscrever pra fazer um bachelor completo. Então eu ficava, assim, nas madrugadas no Brasil pra conseguir falar com alguém aqui, pra conseguir um pouco de informação, mas era muito difícil. Era muito difícil saber essa informação. Eu acho que eu fui mais aprendendo aqui no caminho
do que eu consegui no Brasil. Mas sim, a gente fez todo esse preparo já para vir, porque apesar da gente nunca ter pisado na Austrália, a Aham. ideia era, estamos indo para ficar. Pior das hipóteses, Ah. chegamos lá, não gostou, a gente volta. Mas assim, a Aham. ideia era vir para ficar. Então, já vim já com o visto de estudante para fazer um bacharel, fiz na Deakin, aqui em Melbourne. Uhum. Mas aí eu não fiz o bacharel completo, eu fiz nesse esquema de puxão dessas matérias E para você fazer em fe menos tempo. E você fez algumas matérias em outras universidades, em outros estados também, Fiz, né, fiz pelo em que você 3 falou. universidades diferentes, na Deakin e mais 2, justamente para conseguir terminar isso logo, né? Porque Uhum. a gente, na vida de estudante, a gente quer que ela acabe o quanto antes para poder aplicar logo a nossa residência. É. Então, quando eu começava a ver que, por exemplo, porque são Priestly 11, são 11 matérias, mas aí, Aham. que nem no direito no Brasil, direito civil, aí tem direito civil 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, Sim. começam a virar mais units. A mesma coisa aqui, as 11 matérias acabavam virando 14, 15, Uhum. dependendo da faculdade. E aí eu comecei nessas pesquisas a ver que, por exemplo, na minha faculdade, tal matéria, tal unit ia pedir dois units de estudo, né? Uhum. E na universidade lá em Queensland era só uma. Eu falei, opa, é lá que eu vou É lá estudar. que eu vou. Pra que eu vou estudar aqui 2 semestres se eu posso estudar só um lá? Economizo dinheiro e tempo, né? Sim, sim. E aí eu comecei a puxar a matéria de vários cantos da Austrália para conseguir acelerar esse processo. Então, em 1 ano e 8 meses, eu tinha feito todas essas matérias e consegui para o meu curso de prática. Porque aí você não faz OAB aqui, né? Hã. Você termina a faculdade, tanto completar um bacharel, quanto fazer as matérias, quanto fazer um Juris Doctor. Aí você faz esse curso de prática. Hã. Aí foram 3, 4 meses nesse curso de prática. E aí você depois, passando em tudo isso, você é admitida na corte e vira uma advogada. Esse curso de prática, ele é o quê exatamente? Você faz por um órgão? Como é que é isso? Tem escolas, né, que tem as principais, que é o College of Law e Leo Cussin, que é onde você faz essa prática lá. Você pode fazer essa prática tanto a paga, que você vai nesses cursos e você faz, você aprende ali. Então, a gente tem muita parte, é da prática mesmo. Você tem exercícios que você tem que fazer como se fosse uma petição. É tudo muito diferente na Austrália, mas é como se fosse fazer uma petição, como se fosse participar, simular uma audiência, você falando ali com o juiz, fazendo um pedido pro seu cliente, etc, etc. Fazer contratos, né, de divórcios, não sei o quê. Então, Aham. você botar em prática aquilo tudo de acordo com os casos que você recebe, mas quem não quer fazer essa prática paga, você pode estar trabalhando num escritório e fazer essa prática ao longo de 1 entendi. ano. Só que, de novo, para quem está com visto de estudante, querendo Pra quem quer residência e correr se contra o validar, fala, vambora, vamos pagar aqui, terminar isso em 3, 4 meses e vambora pedir a Que residência. interessante. E foi difícil para você passar por isso? Porque, às vezes, no Brasil, você atua numa área específica do direito e é no Brasil, onde tudo é muito diferente, as leis e tudo mais, né? A prática do direito, enfim. Como é que foi para você passar por tudo isso aqui? Você tem que demonstrar que você tem habilidade de fazer um bom trabalho em diferentes áreas do direito Sim. também? Como é que é Sim, isso? o curso de prática era isso. A gente fazia contrato de venda de imóvel, né? Que você tinha que observar todo o contrato de venda, né? Que é o conveyancer, né? Que eles têm que olhar lá se tá tudo bonitinho no contrato e tal. E você tem que identificar o que não tá. Tinha que fazer a parte criminal. Você tinha que defender um cliente, né? Num criminal court. Então, tinha que fazer também coisas de divórcio. Você tinha que estar mostrando ali realmente um conhecimento ali geral em todas essas matérias mais básicas, né? Do direito, para poder conseguir passar em tudo isso e ser admitida. Eu sempre digo o seguinte, que sim, é muito diferente, mas a base do direito, apesar do Brasil ser civil law e aqui common law, então no Brasil a gente é baseado em legislações e aqui é baseado em casos, a gente às vezes estuda casos, cara, a gente vai ver casos de 1800 e bolinha e se basear hoje uma decisão no caso que foi decidido lá em 1800. Fala assim, pelo amor de Deus, da onde está saindo isso, né? No Aham. Brasil, não, é legislação. Você tem ali a legislação. Código Civil, por exemplo, é de 2002. Pelo menos quando eu estava lá no Brasil era isso. Não sei hoje em dia como é que tá. Aham. Mas é uma coisa um pouco mais recente. E aqui você baseia coisas muito antigas. Então, Aham. apesar de ter essa diferença muito grande no nascimento do direito, eu acho que a base é sempre muito parecida. Então, a ideia de contratos tem mais ou menos a mesma situação. A parte do criminal também tem a mesma, né, a vontade de cometer o crime, a culpa. Então, é tudo muito parecido, mas é diferente. E aí, como foi então? Você fez esses 4 meses desse é uma espécie de curso, Eles chamam de então? Practical Legal Training, né, como se fosse um Tá. Um treinamento treinamento prático. para você mostrar ali a prática.
Depois disso, qual foi a próxima fase? Aí você já pôde solicitar o reconhecimento da profissão, é Quem isso? dera se fosse simples. Aí você tem que mandar a penca de documento pro board, que é como se fosse a OAB daqui. Que aí eles você junta com os analisam. documentos da sua faculdade no Brasil, Exatamente, do seu bacharelado no exatamente. Brasil. Aí eles olham tudo isso e aí eles vão marcar uma cerimônia de admissão na corte, que você tem que ter um mover, que é um advogado que vai estar ali para mover a sua admission. Então você tem que ter uma pessoa ali responsável por você tem que fazer as publicações no jornal, porque se você tiver alguma coisa, vamos dizer assim, contra a sua honra, né? De você ter feito já problemas acadêmicos, né? Não sei o quê. Então tem que ter essas publicações para se alguém souber de alguma informação, poder ir ali, tipo aquele casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Então tem essa opção, assim, das pessoas falarem alguma coisa sobre você, não sei o quê. Tem que mostrar que você não tem nenhuma questão acadêmica ou profissional, né? Na OAB também do Brasil, né? Que não tem nada ali com problemas, assim, com o seu nome, com a sua imagem. E aí, sim, eles marcam essa admissão na corte. E aí, inclusive, eu não fui admitida na corte aqui em Victoria, também porque a gente estava com pressa. E aqui em Victoria estava com uma média, acho que eram, na época, 4, 5 meses de espera para ter essa admissão na corte, para ter essa cerimônia. E aí, quando eu verifiquei em Queensland, era, tipo, para 2 meses. Eu falei, não, é para lá que eu tô indo. Foi assim. Mas aí você não tem que estar morando no lugar, não? Não precisa. Claro que eu tive que, como aqui também, de novo, o OAB não é nacional, é estadual, eu tive que mandar toda essa documentação pra lá, pra eles analisarem tudo de novo, que já tinha sido analisado aqui. E nisso você vai pagando taxas? Porque, sempre tem esse detalhe, Sempre tem, mas eu vou te falar, pagando a taxa de Queensland, mais o voo pra ir pra lá, foi mais barato do que se pagasse aqui em Victoria. Porque sério? tem tanto custo mais alto em Melbourne e Sydney, né? Se você compara com esses outros lugares da Austrália. Então, ainda financeiramente deu elas por elas e adiantou. Claro que foi horrível eu estar na cerimônia sozinha, né? Porque meu marido estava trabalhando, não podia ir e tudo mais. E claro, meus pais não vinham do Brasil para uma cerimônia, né? Sim. Então, eu lembro assim, o peso que foi de entrar lá, ver todo mundo com família. Com as famílias. Aí você teve que pensar, enfim, não, é por uma boa causa, tá tudo bem. É isso, vambora. Pediu pra alguém fazer um vídeo lá pra mandar pra família? Tem videozinho, tem foto, tem lembrança. E aí eu corri pra fazer lá, porque eu consegui fazer, acho que dentro de 6 semanas, eu consegui uma vaga na cerimônia lá. Aqui eu ia ter que esperar até setembro, e aqui, quando foi setembro, aqui em Melbourne, já tendo feito a admissão lá em julho, eu já tava colocando a minha EOI, e a gente em outubro recebeu o convite. É a Expression of Interest. Pra você avisar pro governo, como assim, governo, tô aqui, quero migrar, sou advogada na Austrália, tenho essa pontuação aqui, tô aguardando o seu convite, né? Isso o governo do estado de Vitória ou o governo foi federal? O nacional, foi o visto nacional, eu peguei pelo 189. 189, que é o visto de residência permanente nacional, né? Isso, que tem o 186, que é o regional. 186 é o sponsor. Tá. Direto. Aí tem o 190, que é do estado. 190, e o 491, que é da regional. Aí é bom falar com a gente de imigração, que aí já, né, esclarece tudo. Porque, só para as pessoas entenderem, já que a gente entrou nesse mérito agora, só para esclarecer, tem várias possibilidades de vistos de residência permanente na Austrália. Tem visto de residência permanente que é pelo seu trabalho, pelo empregador que te patrocinou um visto de trabalho. Que aí a gente citou o 186, né? Sponsor, Que é esse, que foi o meu, inclusive. Eu já tô perdida nos números, mas o meu foi o 186. Tem o 189, que é direto, né, sem ser atrelado a um empregador. Exatamente. É você, sua profissão e pontuação. Ótimo. O 189, o 190 e o 491, que é nacional, estado e regional. E dentro do sponsor, que é você e o empregador, a gente tem o 186, que você vai direto para residência, ou o 482, que você tem que ficar um tempinho nele para depois pegar a residência. Ótimo, porque o meu foi o 457, que nem existe mais, que é das agora antigas. É parecido com o 482, né, que é o atual. Aí você pegou o 457 e você foi para transição para um 186. Tem a opção de ir direto para um 186, se você já tem o Skills Assessment, os 3 anos de experiência, e o empregador quer dar, né? Tem tudo isso. Tem todas essas questões. A gente vai falar um pouco mais dessa parte de, né, você como agente de imigração e como você orienta as pessoas, porque é interessante a gente entrar nessa questão de que cada caso é um caso, de que você vai avaliar o histórico profissional da pessoa, questões pessoais também, porque a idade conta, dependendo do visto, né? Dependendo não, acho que para todos os quase vistos. Todos os vistos, a não ser um partner visa, você tem, né, parceiro, uma parceira aqui na Austrália. Verdade. Parents visa, né, que aí você é pai de australianos, mas fora eles, a maioria vai ter
Vai data contar. de expiração. Exatamente, Mas aí como foi? Só para concluir, então, isso do seu processo, né, profissional aqui na Austrália, depois disso, você já era uma... não, aí você... Aí eu, né, então assim, eu fiz o processo aqui, terminei tudo, aí mandei pro pessoal lá em Queensland, consegui uma cerimônia para dali 6 semanas. Sim. Então, enquanto eu esperava essa cerimônia, foi na hora que eu falei assim, o que eu vou precisar para colocar a minha expression of interest depois que eu for admitida como advogada? O PTE. Aí foi aí que o PTE entrou na história. Então, eu tirei ali 2 semaninhas para focar no estudo do PT, que foi quando eu fiz a minha primeira prova e eu consegui gabaritar. E aí, quando eu fui pra cerimônia, eu já tava com tudo pronto. PT já tá pronto, a documentação já tá pronta. Eu só preciso, depois da cerimônia, receber o documento que fala que a Michelle agora é uma advogada na Austrália. E aí, sim, eu consegui colocar minha expression of interest. Então, o fato de eu ter conseguido ser admitida em julho, eu adiantei esse processo. Quando foi, se eu não me engano, foi agosto ou foi setembro que a gente colocou a EOI? Não, verdade, a gente botou em agosto, em setembro. A gente estava no Brasil visitando, recebemos o convite em agosto, desculpa, setembro. Aí quando a gente voltou para cá em outubro, a gente fez a aplicação e janeiro do ano seguinte, janeiro de 2019, saiu a residência. Então, assim, ter ido para Queensland adiantou esse processo todo, né? Sim, que acabou valendo a pena, né? Se eu tivesse esperado aqui em Victoria, eu só conseguia fazer a admissão em setembro. Aí você imagina, setembro eu já estava com o meu convite. Vem cá, você foi buscando todas essas informações por conta própria? Você teve algum auxílio de agente de imigração na época? Porque é isso, você vê... Olha que interessante, você otimizou todo o seu tempo, né? E aí você economiza tempo e dinheiro, porque você vai investindo na coisa certa ali para, né, agilizar todo o processo. Então, você já veio sabendo tudo que você precisava estudar, você já veio direto estudar o que você precisava, você estudou em universidades diferentes para poder agilizar também o processo, você resolveu fazer, né, essa cerimônia em Queensland, porque lá era... né, você ia ter que esperar menos tempo, enfim. Você já estava com toda a documentação pronta para quando saísse, né, lá a aprovação, né, dizendo que você é uma advogada na Austrália. Então, você buscou todas essas informações por conta própria? Como é que foi isso? Por conta própria. Eu até tentei, né, me conectar com pessoas que faziam isso, paguei por consultorias, mas infelizmente todos os retornos que eu tinha eram muito negativos, de que você não vai conseguir validar, fazendo só essas matérias você não consegue ser advogada aqui, não vai dar certo, você não vai conseguir residência, você não vai conseguir isso, você não vai... Era tanta coisa negativa que, claro, hoje em dia eu falo isso numa boa, mas na época que você escuta isso, você, pô, cheguei na Austrália tem 1 ano e meio, por que eu vou estar sabendo mais do que um profissional da área? Você questiona o que você procurou, o que você aprendeu ali pesquisando e lendo, né? E aí eu ficava arrasada. Toda vez, depois de uma consultoria dessa, você fala, pô, gastei dinheiro, tô recebendo um balde de água fria aqui, aí eu paro pra pesquisar, eu paro pra estudar e eu vejo que não é bem isso que a pessoa tá falando. Então, tá dando mais ou menos certo isso aqui que eu tô fazendo. E aí chegou num ponto que eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou mais pagar mais nada pra ninguém, eu vou fazer sozinha. E foi a história do PT também. Quando eu tive que estudar pro PT, eu falei, olha só, eu tô fazendo essa bodega toda sozinha até agora, entendeu? Vambora, vai estudar sozinha pro PT também, porque não é possível, né? Se migração você tá dando um jeito. Mas o estudar sozinha, você pegava vídeos de YouTube, coisas assim, ou não? Não. O que eu fiz? Você fazia simulados ou você... Eu fiz um simulado, mas depois de eu ter estudado. Então, o que eu fiz? A minha cabeça mais advogada. Eu peguei o Score Guide, que é o documento oficial da Pearson, que vai falando ali, olha, essa questão eu pontuo por isso, isso, isso. Porque enunciado, ele fala assim pra você, leia essa frase com tranquilidade. Aí você vai ver o Score Guide, ele pontua pela velocidade que você está falando, pela pronúncia que você está fazendo, pelo conteúdo correto. Eu comecei assim, vamos pro backstage, vamos ver o que realmente pontua e eu vou entregar isso pra prova. Então, eu comecei a fazer os exercícios com base nisso, aí comecei a desenvolver umas técnicas ali que eu fui desenvolvendo na minha cabeça, que ia, sei lá, aparecendo, fui fazendo e fui pra prova assim, vamos lá ver o que vai dar. Eu cometi erros na prova, eu saí da prova arrasada. Acontece muito isso, né? Já aconteceu comigo algumas vezes em diferentes processos, provas, processos seletivos, de falar... Não passei, não deu certeza, certo, não deu, certeza, não passei, fui péssima. Exatamente. E depois uma notícia boa. Liguei pro meu marido, falei, amor, não deu certo, a gente vai ter que investir esse dinheiro todo de novo, porque a prova do PT é uma prova, né, investimento alto. Quanto custa hoje? Hoje tá 475, se eu não me engano. Gente, 475 para fazer uma prova. Uma prova. Aí, se você não conquistou a pontuação que você precisa, você tem que fazer outra. Mais 475. Tem gente que faz mais de 10 vezes para conseguir. Você falei mais de não $4.000. Fácil. Não fácil, é? Tem pessoas que chegam pra mim, às vezes, e falam assim, Mi, já fiz 8 provas, 7 provas, eu não tô conseguindo. Eu falei, gente, mas por que não veio fazer o curso antes? Porque eu às fiz vezes... o curso do fulaninho, do não sei o que, e aprendi a técnica. Eu falei, gente,
Vem fazer meu curso, gente. Você já vai falar mais do seu curso também. Mas porque às vezes a pessoa tira toda a pontuação que precisa em habilidades, em 3 habilidades e fica faltando uma. E aí isso, É né? isso, porque dependendo do visto que você vai aplicar, você precisa ter uma certa nota no overall e outras pontuações dentro de cada uma das bandas, né? No speaking, no writing, no reading, no listening. Então, às vezes acontece isso. A pessoa não tem um pontinho em uma daquelas bandas ali, vai ter que refazer toda a prova, não tem opção. Bom, vamos falar mais do PTE, até das mudanças e tudo mais, mas eu só queria concluir a parte da sua profissão, né? Da validação da sua profissão aqui. Com tudo certo, com a residência permanente, aí como é que... O que você tinha como objetivo para sua carreira mesmo aqui? Quer saber E como as mesmo? coisas foram... e como as coisas foram acontecendo, né? De você... Pelo que eu entendi, pelo que você já falou, deu para ver que você era curiosa, queria saber tudo em detalhes, para entender melhor como as coisas funcionavam. Isso foi uma coisa meio natural, me pareceu, para você hoje, por exemplo, ser uma agente de imigração e para você hoje ter um curso sobre PTE. Mas você tinha algum outro objetivo antes? Isso mudou? Como é que foi isso? Sim, eu queria ser advogada do direito dos animais. Olha! Inclusive, eu só me sujeitei a fazer direito de novo porque eu ia trabalhar nessa área, entendeu? Eu vi que essa área era uma área grande na Austrália, não é enorme, né? Mas era uma área possível na Austrália. Eu falei, é isso, é meu sonho, é isso que eu vou fazer. Então, vou para a Austrália me revalidar como advogada para trabalhar com isso. E aí, no meio do caminho, você, né, se encontra com um PTE, e aí você, né, vê um amigo que, poxa, fiz 3 provas, você fez uma, você conseguiu, me ajuda. Aí você senta e ajuda o amigo, aí o amigo passa. Aí você fala, poxa, é coincidência, né? Tipo, esse amigo aqui deu certo. Aí ele, não, tem um amigo meu também que não tá conseguindo, não sei quem me ajuda aqui. Aí sentei com o amigo do amigo, ajudei, também passou na próxima prova. Aí você começa a falar, tá, talvez não tá funcionando só pra mim, tá funcionando pra mais pessoas. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Chegou num ponto que eu falei, tá, isso aqui tá sendo legal, eu tô conseguindo ajudar as pessoas, mas a residência ainda não tinha saído, eu falei assim, mas eu ainda quero meu trabalho ali com direitos animais. Então eu até comecei a pensar em gravar aquele conteúdo para colocar um curso, porque eu comecei a ficar sem disponibilidade, porque eu comecei a entrar num ritmo que eu tava dando aula de segunda a sábado, de manhã. Sábado eu parava 2 da tarde, 1 da tarde, mas nos outros dias eu tava dando aula de manhã, o dia inteiro. É sério? Seríssimo. Para brasileiros? Para brasileiro. Eu até dava para algumas pessoas que, inclusive, eu tava dando aula para uma italiana quando a minha residência saiu. Era um sábado de manhã, tava dando aula para ela trabalhava no café com meu marido. E aí eu tava dando aula de PT para ela e ela começou a me perguntar: "Não, como é que você aplicou o seu visto? Foi que dia que você foi convidada?" Eu falei: "Olha, eu não lembro de cabeça. Você quer que eu entre no meu e-mail para olhar?" Ela: "Pode ser." Aí eu abri o meu e-mail ali na hora, no meio da aula online, ali, eu abri o e-mail e eu ela: "Que foi?" Aí eu falei assim: "Caraca, eu acho que minha residência acabou de ser aprovada." Ela: Você "Como conseguiu assim?" continuar a aula depois disso? Porque Aí é uma, eu dei um grito, o Paulo saiu, a gente na época morava tipo quarto e sala, né? Ele saiu, enquanto eu dava aula na sala, ele ficava preso no quarto. Aí ele saiu do quarto, aí eu falei, eu tava dando aula pra uma amiga dele, aí era mais tranquilo, eu falei, amor, vem aqui, eu acho que a nossa residência acabou de sair. Ele, mentira, como assim? Não sei o que. Aí eu olhei o e-mail, assim, só que o e-mail ele só fala, né? Your visa has been granted. Você tá esperando o quê? Que ia sair fogos, confete, ia falar assim, congratulations. Ia tocar uma musiquinha. You are now a permanent resident, né? Tipo, você fica, tá, mas e aí? O que isso significa? Peraí, Você fica meio em choque. deixa eu olhar direito. Tem alguma condição? É, né? exatamente. Você vai ler Você fica ali, tipo, e aí, né? E aí eu falei com ele, eu falei, não, eu acho que é isso. Eu fiquei meio assim e tal, mas aí eu tava com a menina ali, faltava tipo 20, 30 minutinhos pra acabar a aula, aí eu fui meio que encerrando com ela, ele já chorando na cozinha. Não tem Aí como. quando acabou, assim, eu liguei pro amigo meu, falei, olha só, tá falando isso no e-mail. Ele, parabéns. Eu falei, é isso mesmo? Ele, é. Aí eu falei, meu Deus, a gente é residente permanente. E aí muda a vida, Muda né? tudo, Parece é um peso que sai ali, que você fala, não, chega, acabou, sabe? Já, assim, primeiro que pra mim foi muito assim, deu certo, né? Tudo que eu vim fazendo até agora e todo mundo me falava que não ia funcionar, funcionou. Eu tô com a minha residência aqui, né? Então, pra mim, primeiro foi essa questão da afirmação do que eu tinha feito até ali, que estava sendo questionado. E que você fez tão, né, de forma sozinha, digamos assim. Sozinha no sentido de você ir atrás de cada informação, de cada detalhe. Você escolher o melhor caminho. E tudo isso deu certo. Deve ter te dado um orgulho muito grande também. Caramba, né? É um peso, assim, que você solta e fala, foi, deu certo. Porque
Nosso planejamento, desde que a gente pensou em vir pra cá, era esse. Eu venho pra revalidar e ele vem pra trabalhar, pra segurar a onda de casa enquanto eu tô ali Sim, batalhando, que muitos casais né? fazem isso, inclusive. Eu acho muito legal e muito importante essa parceria. Sim. Porque, né, você, quando vem um casal ou vem a família, uma das pessoas vai ser a que vai investir no visto, né, que tem mais possibilidades de trilhar um caminho para conquistar a residência permanente, a outra pessoa vai segurar as pontas em casa, quando tem filho, segura as pontas com os filhos, né, e aí Com trabalhando. filho, essa história ainda. Nossa, eu fico assim, eu bato palma pra essa galera que vem com criança logo desde o começo, porque é punk. É punk. Vir em 2 já é difícil, imagina com criança, né? Mas enfim. Agora você já tem os seus 2, aí já tá lidando com toda. Mas né? eles são sortudos, né? Eles já nasceram já com a cidadania australiana. Eles falaram assim: eu vou vir antes pra vir brasileiro, tem que ficar penando pra vir. Não, deixa eles fazerem o caminho difícil, depois eu só nasço aqui já. No meu caso, foi muito interessante, porque quando a gente conquistou a residência permanente, o meu filho, meu filho nasceu, que tá com 5 anos agora, a gente tinha residência permanente. Ah, já tava. Ele, então, não, a gente estava esperando sair Tava no a Bridging residência Visa. permanente. Isso. Não tinha saído ainda. Então, ele ficou no mesmo visto que a gente. Ele não nasceu cidadão. Já minha filha de 3 anos, a gente já era residente permanente. E ela, então, já nasceu cidadã, né? Então, é muito interessante pensar nisso. Teve um dia desses, acho que foi semana passada, eu tava fazendo consultoria e tal, e o Liam lá embaixo, né, que é o bebê que tá com 3 meses, chorando, não sei o que, querendo o peito. Eu falei, gente, mas eu dei peito tem 2 horas, não é possível que esse menino já tá com fome, mas tá bom. Aí terminei a consultoria, desci, aí ele chorando, filho, olha só, você tem que entender que você já nasceu cidadão australiano, mas tem uma galera querendo falar com a mamãe que tá querendo muito ser cidadão australiano, então segura as pontas, esse mamô tem 2 horinhas só, cara. Oh, meu Deus. Eles não têm noção da sorte que eles têm, né? Então, aí você... E aí tudo foi caminhando, então, para você ir para essa área mesmo do PTE, né? Do curso do PTE. E aí, em que momento você desistiu? Não, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. Você ainda pode voltar, direito dos animais e tudo. Mas teve um momento que você pensou, não, realmente eu vou deixar isso de lado, porque agora eu acho que eu devo me dedicar ao PTE, ao curso do PTE e me tornar uma agente de imigração. Como é que foi isso? Nada disso estava no plano, né? Eu sempre vi meus pais serem autônomos e terem seu próprio negócio. Eu sempre olhei e falei assim, não quero isso de jeito nenhum, não quero isso pra mim, né? E aí, de repente, eu me vi fazendo isso, mas assim, por... destino que foi me empurrando, sabe? Porque nada disso foi planejado. Então, tanto a parte de começar a dar aula de PTE foi amigos que foram conseguindo, foram passando, foram divulgando, eu fui ajudando. A parte de imigração também foi a mesma coisa. Quando terminou tudo isso, que saiu a nossa residência em janeiro de 2019, as pessoas falavam assim, poxa, Mi, mas... As pessoas falavam, né? Os profissionais falavam que não dava. Você foi ali, você conseguiu. Me ajuda, né? Olha aqui o meu caso, vê o que você consegue enxergar e tal. E aí, na época, eu ficava assim, não vou me meter nisso, né? Já tô dando aqui um monte de aula para PTE, já tô ali aplicando para vagas e tudo mais, na parte do direito que eu queria. E aí, começou cada vez mais aquele chamado ali, me puxando para aquilo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tirar meu registro como agente de imigração e vou dar uma explorada nisso aqui, assim... provisoriamente, né? Vamos ver o que vai dar. O provisório já tem 6 anos aí. Agora como é tirar esse registro de agente de imigração? Porque eu vejo muitas pessoas... Eu não sei se faz diferença quando você já é advogada, né? Acho que quando você já é advogada, o caminho é mais curto. Porque eu vejo pessoas que não, né, tem outras profissões, decidem estudar para ser agentes de imigração e aí tem que fazer todo um curso, tem todo um processo. E tem a prova, né? Tem o capstone, porque quando você não é advogado, você tem que sentar para estudar aquelas legislações e acredito aprender, né? A interpretar a legislação, a interpretar as policies, né? E as questões todas e entender um pouco mais sobre legislação, porque direito de imigração é, né, baseado todo em legislação. Sim. Então, tem essa questão, sim. Mas quem já fez o direito aqui, que já é advogado, não precisa passar por isso de novo, porque, enfim, já sabe, né? Sim. Já entende sobre essa parte da lei, né? O direito de imigração e etc. Então, era só no seu pegar caso, o registro. foi o quê? Pegar o registro. E como é para pegar o registro? Você precisa fazer algum... Pagar. Sempre vai ter uma taxa ali, tá, gente? Então, paga uma taxa que não é barata, né? Mas, enfim, você tem que pagar aquela taxa, um investimentozinho. Tem que ter acesso à biblioteca, que também é outro investimento. Tem que ter o insurance, né? Que é obrigatório. Então, você paga todas essas taxinhas, manda um monte de documentação e aí você consegue esse registro.
Você não precisa fazer, no seu caso, que já era advogada, né, reconhecida aqui na Austrália, não precisava fazer nenhum curso, nada nesse sentido. Não. Tá. Tive que comprovar, né, Sim. obviamente, que eu era advogada, Sim. que já tinha estudado, e aí consegue o registro. A gente falou em taxa agora, eu lembrei de perguntar, você tem ideia dos gastos que você teve, primeiro, para se tornar uma advogada na Austrália, já sendo advogada no Brasil, e aí contando o curso, né, a faculdade, contando a cerimônia lá, contando o PTE, contando, enfim, tudo isso. Você tem uma ideia? Olha, uma vez eu tinha feito a conta e eu acho que eu cheguei em 100 mil. Eu acho. 100 mil reais ou dólares? Dólares australianos, eu acho. Mas, ó, vamos fazer, me ajuda aqui, vamos fazer uma conta pensando em reais, aqui. a gente aqui na Austrália, eu tô pensando em reais. Vamos fazer uma conta. A matéria era 4 mil e pouquinho a matéria, só que eu tinha um pouquinho de bolsa. Então, eu pagava 3.400, 3.500 a matéria. Tá, só abrindo parênteses, a Michelle, na época, era estudante internacional. As taxas são diferentes para quem é um estudante internacional ou para quem é um estudante doméstico. O estudante doméstico é quem é um cidadão australiano ou um residente permanente também, né? Paga um pouco menos, não tem universidade pública, né? As universidades são todas pagas aqui na Austrália, mesmo para cidadãos, né? Isso. A diferença para eles é que eles pagam menos agora, né? Só que aí depois, quando eles se formam e atingem um valor de salário por ano, eles começam a pagar de volta para o governo. Isso, então, por exemplo, porque tem eu pagava, acho que é REX. Tem o isso aí, REX, que é como o FIES no Brasil. É, exatamente. Só que, assim, eu pagava 3.500 a matéria com a minha bolsa, e aí os meus amigos pagavam, sei lá, 1.500. Os outros 2.000 por matéria, eles iam pagar quando eles finalizassem o curso, entrassem na área, começassem a fazer mais de 80 mil dólares ao ano, exemplo, né? Então, vamos lá, fazer essa conta rápida. Vamos arredondar para 4. Tá. Foram 15 matérias. Então, 15 vezes 4, a gente já está em 60 mil. Então, 60 mil só o curso de Direito. Fora todos os seus custos com livros Sim. e etc, etc. Além disso, tem o curso de prática. O curso de prática, só ele, eu lembro que foi quase uns 15 mil. Então, a gente já está em 75, né? Tô fazendo certa matemática? Acho que sim, eu nem tô contando. Já que você tá dando os resultados, eu tô, tá bom. E aí, depois, a gente tem a cerimônia, que também ficou aí, eu acho que em torno de $1.000, mais o voo e etc. E aí, você coloca mais aplicações de prova de... Aí, tá, então eu englobei mais coisas. Eu botei prova de PTE, aplicação de visto. E aí, eu acho que tudo isso chegou lá nos seus quase 100 mil dólares australianos ao longo desses 2 anos e 3 meses total de preparação. Que aí você foi... A faculdade você pôde ir pagando aos poucos, né? Você vai não precisa pagando- pagar de uma vez. Não, você paga por semestre. Tá. E aí, dentro do próprio semestre, se você vai fazer, vamos dizer, 3 matérias, cada uma é 4, 8, 12. Você paga um pouquinho no começo e a outra metade ali antes de fazer a última prova. Tá. E aí você já contou o valor do visto também? Da solicitação do visto de residência permanente? Que aí é mais 10 mil, né, do visto. A prova de PT, todas as traduções. Quando também você tem começa... as traduções que tem que ser juramentadas, eu né? tive Dos que documentos. traduzir, um monte de contrato com um cliente meu do Brasil. Sim. Aquelas folhas do mandado de pagamento do Brasil para mostrar que eu tinha trabalhado lá, que os meus valores que eu tinha recebido de cliente, para bater com o contrato, para mostrar os depósitos no Banco do Itaú, né? Então, era muita coisa para traduzir, muita papelada. O valor da aplicação do visto, o valor da prova do PT. Quando eu estava no Brasil ainda, eu tive que aplicar o Skills Assessment, né? Que é pro órgão aqui da Austrália, a OAB daqui de Victoria, analisar o meu diploma, meu histórico escolar da minha faculdade do Brasil, para eles me falarem que, ok, você pode fazer só as Priestley 11, etc. Então, tem que ter isso aí também já foi mais autorização. 1.000 e pouco, Tá. né? Então, eu acho que essa conta de quase 100 mil foi isso, assim, todo esse processo até conseguir a residência. Qual o nome desse órgão que você disse que é semelhante O à OAB? daqui, o daqui, cada estado tem um nome. Cada estado tem um. O Tá. daqui Aqui na Austrália tem... VLAB. É o Victorian Legal Admission Board. VLAB. VLAB. É. Aqui na Austrália tem muito isso de cada estado ter, né, os seus órgãos específicos. Legislação. Inclusive, a carteira de motorista aqui, viu, gente? A CNH. Aqui não é CNH, não é nacional, não. Cada estado tem a sua. E enfim. legislação também. É, A gente né? aprende, assim, direito de propriedade. Aqui é uma regra, em New South Wales é outra, em Queensland é outra.
Verdade. muda bastante de estado para estado. É meio Verdade. louco, né? Mas é parecido, mas muda uns detalhes, sim. Uhum. E aí depois, para você se tornar uma agente de imigração, você tem uma ideia também do valor, dos gastos que você teve? Você já sendo uma advogada, claro, porque para quem não é Talvez advogado é outro processo, né? talvez uns 4, 5 mil, Uhum. porque você paga a anuidade, que você tem que pagar todo ano, você tem que pagar a biblioteca, que é quase 1.000 e pouco, 1.100, 1.200, e você tem que pagar o insurance, que é mais 900, 1.000 e pouco. E aí depois disso você já está apta, você que já era advogada, já está apta a atuar como agente de imigração? Por um ano. Aí depois, no outro ano seguinte, você paga tudo de novo. Isso é válido por um ano. Todo Por ano você tem que, ano. digamos assim, renovar? Exato. É sua anuidade da OAB. Todo ano você paga anuidade, todo ano você renova o seu insurance, todo ano você renova seu acesso à sua biblioteca, que são Entendi. obrigatórios, você tem que estar ali pagando. Interessante. Valeu a pena? Como é que tá a Olha, sua vida de então. agente de imigração? No meu primeiro ano, eu fiquei muito na dúvida se era o que eu queria, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, então, pra mim, apesar do PT nunca ter sido, assim, parte do meu projeto, né? De vontade que eu queria, estar ensinando pra mim sempre foi muito gostoso, sempre foi muito rewarding, né? Tanto que quando eu pensava no direito, eu pensava que depois de alguns anos eu ia em universidade, dando aulas, né? E etc. Eu sempre gostei muito de dar aula. E aí eu me vi muito ali gostando de fazer o PT e com a parte de imigração eu também gostava, mas é tudo muito sério, né? Então você fica ali, e eu sempre, na minha consultoria, eu acho que é até uma das coisas que os clientes mais falam pra mim, né? Que gostam, que eu não viro pra eles e falo, olha, você tem que fazer isso porque é aquilo e vai fazer aquilo lá. Eu explico, olha, essa opção aqui tem isso, isso, isso e isso. Então, eu busco ser muito didática para trazer para eles essa explicação, porque eu acho que no final do dia a decisão não é minha, né? Não sou eu que tenho que falar para eles, você tem que fazer isso. Eu mostro, olha, esse caminho, tem isso aqui e tem esse aqui, né? E você escolhe. Então, quando eu comecei a fazer as consultorias e eu não estava colocando esse lado meu ali dentro, eu estava muito assim prática para entregar para a pessoa aquilo ali, não sei o que e tal, tal, tal. Eu não estava me apaixonando por aquilo que eu estava fazendo. Aí eu acho que, como tudo na vida, conforme a gente começa a fazer mais, a gente começa a ser mais a gente começa a trazer mais o nosso, né, o nosso jeitinho ali para atuação. E eu lembro que no primeiro ano, quando eu fui renovar, eu falei, ai, não sei se vale a pena, é muito investimento, né, aquela coisa toda e tudo mais. E aí eu renovei, eu acho que eu me conectei mais com esse lado meu, e aí desde então eu tô amando. Você já auxiliou, né, já orientou outros advogados? Já. E deu certo igual deu certo. com você? Enfim, Deu legal certo. isso, né? É claro que eu comecei a ajudar eles lá atrás, e assim, coisa de 2 anos atrás, talvez, eu tive retorno de, né, conseguir a residência e tudo mais, mas foi um caminho longuinho, né, que nem o meu, quase 1 ano, quase 2 anos, né, 1 ano e acho que deu 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, né, mais ou menos E como é que é esse lado, Michele? Porque você tem muita responsabilidade nesse trabalho. Todo trabalho, mas nesse trabalho no sentido de a pessoa, às vezes, ela deposita tudo que ela tem. De tempo, de dinheiro, de sonhos, né? Num visto, numa tentativa de trilhar um caminho para conquistar um visto de residência permanente aqui na Austrália. Você está lidando ali com um sonho às vezes é o sonho da vida da pessoa, enfim. Como é que é isso para você, né? Você lidando com isso, como é que é esse lado de ser uma agente de imigração? Eu acho que a questão principal é porque eu já passei por isso, então eu sei muito bem como é isso, eu sei muito bem como é a ansiedade, a frustração, a preocupação, porque é um caminho muito incerto, né? A verdade é que a gente entra ali, eu falo para meus clientes, falei, minha primeira crise de ansiedade foi pensando em visto. Porque você quer chegar e você quer conseguir anotar todos os passos que você tem que fazer para chegar lá, só que é tudo incerto, não tem como. Amanhã uma legislação muda, uma profissão sai da lista, um curso não é mais aprovado, então não tem segurança nesse caminho. É o que eu falo pra todo mundo. Assim, se alguém virar pra você e falar assim, não, vai aqui que é seguro, esquece. Não é por aí, né? Então, primeiro, é entender que não tem segurança nesse caminho, que é uma coisa muito aberta. Então, eu acho que o fato de eu ter passado por isso, eu trago muito isso na consultoria. Eu mostro isso muito pra eles, sendo muito verdadeira, é claro, né? De vez em quando, infelizmente, eu tenho que jogar balde de água fria. Porque tem pessoas que escutam, enfim, pessoas que falam no YouTube que dá pra fazer assim, assim, assado. Pessoas que têm curso que falam que, não, é só você vir aqui, fazer um currículo assim, você consegue. E, na verdade, não é bem isso. Então, tem entrelinhas, né? Você vai parar pra ver. Não é toda universidade no Brasil bacharel que é aceito aqui como bacharel. Então, a pessoa não entende que existe essa diferenciação. Então,
Se você vai fazer todo um percurso baseado nisso, e aí você descobre que o bacharel que você fez no Brasil não é um bacharel na Austrália, que é um associate degree, você esquece, você não valida aquela É. profissão. Você tem que ou começar do zero ou ir para outro caminho, né? Então, infelizmente, tem momentos que a gente tem que dar um banho de água fria, né? Mas eu acho que o fato de eu trazer essa parte de passei por isso, eu sei como é que Sim, é, né? sim. E eu sempre busco, assim, apesar de ser muito sério, né? Eu sempre busco trazer muita leveza Leveza, pro que eu porque tô faz passando pra diferença, né? pessoa, porque, eu É. não gosto. Às vezes eu falo Uhum. com o Paulo, eu falo assim, às vezes eu tinha vontade de, não sei, fazer uma coisa assim de um trabalho leve, sabe? Mas muito peso, muito coisa muito É. séria, eu não curto, assim. Eu entendo que tem a seriedade, eu trato com seriedade, que Sim. precisa tratar com seriedade, mas sempre dentro do possível De trazer uma forma aquela leve, né? Trazer de exatamente uma isso. forma leve. Você acha que na maioria dos casos tem um jeito da pessoa conquistar a residência permanente? Não sei se dá A para falar na depender maioria, né? Porque, claro, gente, depende de vários fatores. Depende da profissão, depende da idade, depende da experiência profissional, nível de depende nível inglês. de inglês, que é É. fundamental, enfim. Mas em muitos casos, não vou dizer maioria, porque é difícil falar, acho que não dá para falar maioria, mas em muitos casos existe uma alternativa A, B e C, por Sim, exemplo. Se a sim. pessoa quer muito É. realmente ficar na Eu Austrália. acho que desde que a pessoa esteja ainda num momento da idade que consegue ter caminho, existem alternativas. Claro que quanto mais próximo do 45 você vai ficando, vai diminuindo. Depois dos Aham. 45 você só tem o DAMA através de sponsor, Nas mas ainda regionais, assim, né? ainda assim existe caminhos. Mas eu acho que a pessoa que procura um agente de imigração ou faz uma consultoria assim logo no início Ou até de antes de vir para é o que eu falo cá, pra que é todo o que mundo. você não tinha um profissional trabalhando com você, mas você foi atrás de todas as informações antes de vir, você já veio para fazer o que você tinha que fazer, Exato, exato. né? Então, acho que isso faz toda a diferença, até porque dependendo da profissão que você tem, se você fica muito tempo afastada, então, cheguei na Austrália, vou fazer um curso de inglês, depois eu vou ali fazer um VET, vou não sei o Uhum. que lá, aí você já tá 2, 3 anos sem atuar, É. já era. Ou pior, você precisava de 4 anos de experiência e você saiu do Brasil com 3 anos e meio de experiência. Aí Uhum. 6 meses Você parecem podia nada, é, mas 6 meses na Austrália com visto de estudante viram 1 ano, porque você não pode fazer full time no visto de estudante. Então exatamente. começa a ter muito mais complicações. Então eu falo pra todo mundo, se você cogita a possibilidade de ficar na Austrália permanentemente, faz uma consultoria, nem pra você saber assim na cabecinha de se eu quiser, é melhor eu esperar mais 2 meses aqui no Brasil. Ou eu não preciso esperar, mas quando eu chegar na Austrália, eu preciso fazer isso de imediato Sim. e lá na frente eu decido, É. né? Então eu acho que tendo tempo e uma idade, né, um pouco mais ok, não precisa, claro, ter 18, 20 anos, mas Uhum. assim, nos seus 30, 35 ainda dá tempo de correr atrás. Eu acho que tem sim muitas opções para Uhum. muitas pessoas que, claro, se estiverem abertas também, né, a Sim, estudar é, alguma coisa, mudar de exatamente. caminho e Às vezes mudar etc. completamente de Também profissão, às vezes tem mudar de isso. cidade. Aqui Também. dentro da Austrália tem É. várias, E né? eu acho que o estudar o inglês, porque o estudar o inglês na tabela de pontuação, o inglês, claro que a idade te dá 30 pontos, o inglês te dá 20. Então, assim, o inglês não te dá tanto ponto assim. Mas os outros 20 pontos que você consegue ter é se você fez um doutorado, Uhum. né? Ou se você tem 9 anos de experiência, 8 anos trabalhando no Brasil e 1 ano aqui na Austrália. Ou fazer uma prova do PT, tirar 79, você consegue os mesmos 20 pontos. Então, assim, o inglês vai fazer Entendi. muita diferença nesse caminho. Então, se desde o começo se organiza, estuda e faz por onde, eu acredito sim que tem muitas opções aí. Bom, vamos falar do PTI então, gente, porque mudanças estão chegando em agosto. Até anotei aqui, ó. Tirei do site deles, do PTI, mas Michele vai, claro, saber explicar tudo muito melhor que eu. A partir de agosto, então, de 2025, o PTI Academic, porque tem diferença também, né? Tem o General e o Academic, é Então, o isso? General, eu acho que nem existe Nem PT existe. General. Existe o PT Academic, existe Tá. o PT UKVI, que é a Ah. mesma coisa do Academic, só que ele é feito por um sistema, que é o chamado UKVI, que é Hum. pra Inglaterra. Então, pra Tá, visto na tá. Inglaterra, você faz nesse sistema, que esse sistema já manda direto pro governo. Então, é só essa Entendi. diferença, mas a prova é a mesma. Então, basicamente, é o PT Academic, é o que todo mundo faz aqui na Aqui Austrália na para Austrália, fins com de visto e certeza. No imigração. Canadá, Tá, que é o PT Core. Que é ok. exatamente o mesmo PT, as 18 questões são iguais, só 2 questões que mudam, mas muda pouca coisa. Tá, ok, bom saber. Porque o IELTS, se eu não me engano, eu não fiz o O IELTS tem o Academic. Academic e o É, General. eu acho que o IELTS eu fiz o General. É. Eu nunca fiz o PT, então eu sou totalmente leiga em PT.
Mas, enfim, vai incluir, a partir de agosto de 2025, 2 novas tarefas na parte do speaking, da fala, Isso. né? Uma delas, responder a uma situação, e a outra, resumir uma discussão em grupo. E aí Perfeito. eles justificam dizendo que são atividades que avaliam com precisão como os candidatos se comunicam em situações da vida real. Super Então, real. que você tem a dizer sobre essas novidades do PT, Michele? Então, eu acho que assim, o que acontece? A prova do PT, ela sempre foi uma prova menos conhecida, cresceu muito, né, por ela ser corrigida por uma inteligência artificial. E aí o resultado sai muito mais rápido do que assim, o IELTS. Tenho muitos alunos que vão fazer a prova, no dia que eles fazem a prova, eles já mandam mensagem, passei, tá aqui o resultado. Você fala, gente, que agilidade, né? Então, isso assim, é o meu exemplo também. Eu fiz a prova acho que era uma quinta-feira de manhã, na sexta-feira de madrugada, eram 4, 5 horas da manhã, saiu o resultado, né? Então, assim, o PT, ele cresceu muito por essa agilidade na resposta, por ser uma prova de inteligência, corrigida por uma inteligência artificial. E aí também toda começou baseada a crescer. No computador, toda né? Isso feita é no interessante, computador, né? A principal diferença do PT e do IELTS, acredito que seja a principal. O speaking no IELTS, eu pelo menos falei com uma pessoa, né? Era uma pessoa ali me avaliando. No PT, você fala para o computador, né? A prova 100% no computador. Hoje o IELTS, ele tem a opção de fazer computer-based, mas o speaking ainda é você com a pessoa. Exatamente. Exato, Então o PT começou a ter muitas vantagens em relação ao IELTS por essas questões e também porque, como é uma inteligência artificial que corrige, a gente consegue fazer uns negocinhos ali para mostrar um nível de inglês acima do que o que você realmente tem, né? E aí eu acho que o PT começou a ficar muito grande por essas questões. Só que aí o que começou a acontecer? O PT também, né? Tem a taxinha dele. Exatamente. Eles começaram a ver que às vezes as pessoas estavam falando umas coisas que não tinham pé nem cabeça e conseguiam pontuações. Mas isso já tem um tempinho, né? Já não cola mais essas estratégias, já tem alguns anos. Mas eles começaram a ver isso, então eles começaram a aprimorar a inteligência artificial e começaram, desde o ano passado, colocar questões sendo supervisionadas por correção humana. Então, você tem a correção por inteligência artificial ainda, só que algumas provas, não são todas, eu já percebi isso, mas algumas provas são selecionadas para ter também um humano avaliando ali o que foi a resposta dada, para ver se aquilo ali está realmente fazendo sentido e se a pessoa merece aquela nota que a inteligência artificial está dando. Ou seja, a pessoa pode ser premiada no mau sentido. Exatamente. A pessoa pode aquele sorteio que você não quer ser sorteado. E aí, então, essas mudanças agora vão ser questões a mais? São 2 questões a mais. São a prova antes, né? Hoje ainem tem, depende de quando vocês estão assistindo aí. Eu acho que... A partir de 7 de agosto de 2025, vão ter 22 questões no PT. Então, até então eram 20, a partir dessa data vão ser 22, vão incluir essas 2 questões que você falou ao final do speaking. Então, o speaking antes finalizava com answer short question, que é aquele que ele te faz uma pergunta bem objetiva e você responde. Então, se você está com fome, você quer beber ou você quer comer? Aí você fala comer, né? Bem assim, conhecimentos gerais. E depois dela vai entrar essas 2 questões aí. Uma delas, que é a Retail Group Situation, ela é bem diferente. Assim, ela é parecida com uma outra que a gente tem, mas ela vai ser uma resposta longa. Ela vai ter 2 minutos de resposta. É uma das respostas mais longas dentro do speaking que você tem. Todas as outras questões do speaking, o máximo de resposta são 40 segundos. Uau! Então as pessoas vão ter que se preparar bem, exatamente. Vão ter que aplicar bem uma técnica ali para conseguir ter conteúdo para falar suficiente durante esses 2 minutos. Mas ela é muito parecida com o Retail Lecture, que a gente já tem na prova. Só que, de novo, você só fala 40 segundos de resposta. Mas vai ter um áudio, obviamente, mais longo também. Então, vai ter mais conteúdo para gerar, né? Então, assim, não tô achando que é nada desesperador, né? Mas é mais uma questão que tem que rolar um preparo. Tá, e aí, então, como você orienta as pessoas no seu curso? Quais são os pontos-chave do seu curso, né? E os pontos-chave para as pessoas se atentarem quando elas vão se preparar para o PT? Isso que você falou, né? Como é a inteligência artificial, tem algumas manhas, digamos assim, de como as pessoas, né, podem se dar melhor na prova, né? Demonstrar mais conhecimento, enfim. O que é possível ensinar nesse sentido? Então, eu ensino aquilo que eu aprendi lá atrás, quando eu fiz a minha prova, que fui no Score Guide, vi o que realmente pontua, né? E aí eu criei maneiras de responder baseada nisso. E também, fazendo as provas, a gente vai vendo que isso aí não é divulgado, né? A gente começa a ver que tal questão, ela tem 40% da sua pontuação.
enquanto outras têm 2% da sua Ah. pontuação. Então, esse estudo estratégico da prova, a gente começa a entender o que realmente pontua, o que não faz tanta diferença assim. E aí, Entendi. por exemplo, eu chamo no meu curso as top 4, né? Que são as 4 questões mais importantes da prova. Que se você vai para a prova, você faz as 4 muito bem, você sai com mais de 60 pontos da prova, que vale 90. Então, você fala assim, caramba, elas são Tá. muito importantes. Uhum. Então, é conseguir entender a importância dessas questões, treinar nelas o tempo que elas merecem, mais da metade do seu tempo de estudo, né? E, claro, estratégia de administração do tempo dentro da prova. Porque se elas valem tanto, você tem que se organizar para fazê-las muito bem. As outras que não valem Exatamente. tanto, você vai ali no ritmo mais acelerado, porque é outra questão também, a prova não foi feita para ser feita na tranquilidade. Então você tem Pois um tempo ali é, tem bem toda uma certinho, pressão, né, para nesse conseguir sentido. fazer ali e seguir adiante para o próximo módulo, né. Tanto que no módulo do reading e no módulo do listening, você tem ali um tempo específico e você se vira quanto tempo você quer usar para cada questão. Não é que nem no speaking, que deu 40 segundos, ele vai para a próxima, Sim, né. sim, Então sim. se você não administra bem, você não É, chega no final do reading. E aí se você faz isso no listening, você se ferrou completamente, porque é. a última do listening é uma dessas top 4. Então, se você não faz ela, você já começa a prova com menos 50 pontos. Ai, gente, que desespero. Só de falar nisso eu já fico nervosa. E aí, eu queria que você falasse disso. A gente já está com quase 1 hora de conversa aqui, mas vamos, né, falar um pouquinho mais sobre o PTE. Queria que você falasse sobre como controlar o nervosismo. E se você trata disso no seu curso também, Trato. porque, claro, que é fundamental você entender a dinâmica da prova, e isso para qualquer uma dessas provas de proficiência em inglês, eu acredito, porque eu fiz curso preparatório para o IELTS, quando eu fui fazer o IELTS, porque eu queria entender a dinâmica da prova e fez toda a diferença para mim. Sim. Se eu chegasse lá sem saber como funcionava isso, a questão do É. tempo e tudo mais, eu ia ficar perdidinha, enfim. Mas além de você ter o conhecimento de inglês, que é muito importante também, a dinâmica da prova, como você lida com o nervosismo? Eu acredito que muita gente não consiga atingir a pontuação porque fica muito nervosa ali na hora, Sem né? dúvida. É uma das coisas que eu ensino dentro do meu curso, até de vez em quando meus alunos comentam lá no Instagram, que é uma aula que eu chamo de respira e não pira, né? Que eu justamente ensino para eles a fazer a respiração da narina alternada, que eu acho que é uma respiração que ajuda muito a gente começar a ter um foco, tanto antes de estudar quanto antes de começar a prova, ele dá uma boa centrada em você. Então eu ensino essa respiração lá dentro, e eu ensino também eles a estratégia aí, deixa a dica aqui, hein? Como é que é De da narina narina alternada? Eu nunca alternada, vi, não, você gente. segura Não. essa narina, aí Hum. você inspira pela Uhum. esquerda, né, Uhum. aí você tampa, você expira pela outra. Aí inspira de novo. Olha, algumas vezes. Isso. Então você inspira, expira, inspira, expira, inspira, e aí você vai fazendo. E aí a mãozinha aqui no meio na testa, e vai A mão trocando, aqui é o dedinho aqui, importante, e tá? aí fecha os olhos e vai fazendo isso. E assim, às vezes que eu fiz essa especialmente nas primeiras vezes que você para, quando você abre o olho, você vê que as coisas assim com um brilho diferente, Uma uns detalhes assim que clareza. você não tinha reparado, porque você dá realmente uma centrada, sabe. Então eu acho que ajuda bastante essa Tá. respiração. E a grande, né, não estratégia, mas assim, uma grande dica que eu dou para os meus alunos, que eu acho que faz toda a diferença, é as primeiras 2 questões da prova no speaking são as mais importantes. São 2 daquelas top 4. Tá. Então, a gente normalmente quando começa a prova é onde o batimento cardíaco tá lá em cima. Aham. Então eu falo pra eles: "Eu quero que vocês cheguem no local de prova 1 hora antes e eu quero Aham. vocês sentado treinando essas 2 questões por 20, 30 minutos". Porque depois que você já fez essas questões por 20, 30 minutos, na hora que você vai entrar pra fazer mais 5 delas, você tá tipo: "Vambora, já foi". Esse nervosismo dá uma acalmada. Então Aham. tem que rolar esse aquecimento. Eu falo pra eles: "É como se você fosse começar uma maratona sem se aquecer". Precisa do aquecimento. E é uma maratona que você tem que começar assim, ó, no Já gás, no não é pique, exatamente, não é tipo, vou começar exatamente. aqui no jogging e vou É. acelerar. Não, já é na Uhum. correria. Então precisa estar com isso bem ali treinado, falado, a garganta ali bem aquecida, porque Uhum. de repente do nada vai começar. Vambora, fala, escuta uma questão aqui, repete, escuta uma questão, repete. Lê esse texto aqui em voz alta. Então precisa estar realmente aquecido. E fazer simulados deve ser importante Ah, também, sem né? dúvida, sem Para mim foi bem dúvida. importante eu ter feito vários simulados.
Pra entender a dinâmica da Eu prova. acho que para e tudo entender mais. exatamente como a prova funciona, não ter surpresa. Segundo, para você ver como é que tudo aquilo ali, como é que aparece na tela, o layout, eu boto isso no curso, mas eu acho que é importante você estar ali uma atrás da outra. Você ter essa noção da rapidez da prova de ser... Não tem tipo assim, agora você vai fazer o describe image. Não, você dá o ok do repeat sentence, daqui a pouco aparece uma imagem na tela, você tem que começar a falar, então não tem essa pausa, né? Então, o PT, alguns anos atrás, tinha um break no meio da prova. Hoje em dia não tem mais. Então, você faz a prova de começo a fim. Quantas horas? Direto. Quanto tempo? Agora, com essa inclusão dessas questões, tá dando 2 horas e 15. Mas até então eram 2 horas. Não muda muita coisa, não. Ainda tá uma prova rápida, mais rápida que IELTS também, né? Isso que eu ia falar. O IELTS, acho que eu levei quase 3 o dobro horas, disso. O IELTS é um saquinho. Que ainda você separa o speaking, né? Às vezes você volta no outro dia ou tem que ficar esperando pra fazer a tarde. O meu eu fiquei esperando pra fazer o speaking depois, Para concluir, então, isso das provas, para a gente ir para as considerações finais aqui do nosso episódio de hoje, do Bastidores do Intercâmbio, o PT é para qualquer pessoa, você acha? Ou você acha que ainda depende do perfil da pessoa? Dependendo do perfil da pessoa, o IELTS é melhor para ela? Enfim, a pessoa... Isso faz diferença? O perfil da pessoa, o estilo da pessoa, na escolha da prova certa de proficiência em inglês? Total diferença. Eu acho que, primeiro, se a pessoa não é uma pessoa muito... aclimatada ali com tecnologia, PT não é pra você. Né? Não é pra você, porque você tem que estar ali rápido no teclado, entendeu? Você tem que estar com uma certa agilidade com tecnologia. Se você também não é uma pessoa que... Eu não sei, assim, tem gente que fica muito nervosa em falar com o examinador. Eu, por exemplo... Eu prefiro estar falando com um computador. Mas tem gente que o fato de não estar vendo um humano ali se trava, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E o mais importante é qual é o seu nível de inglês e a nota que você precisa. Porque se você tem um bom nível de inglês e você vai fazer um IELTS, tá ok. O IELTS realmente você é avaliado pelo seu inglês. Mas eles são exigentes na avaliação dele. Por isso que você precisa de uma nota baixa, de boa, tem um nível de inglês bom, vai pro IELTS. Mas precisa de uma nota alta, mesmo com nível de inglês bom... IELTS não é uma boa opção. Eu já dei aula para uma menina que ela era professora de inglês e ela não conseguia o 8 do IELTS. E aí ela ficava assim, pé da vida, que ela falou assim, cara, eu sou professora de inglês, como eu não consigo o 8 no IELTS? E 8 nem é tudo, é 8 de 9. Já teve caso, se eu não me engano, de nativo de inglês aqui na Austrália, se eu não me engano, era uma irlandesa. Eu vi essa notícia anos atrás. Ela não tirou a nota que ela precisava. Não lembro se foi IELTS ou PT agora. Eu já dei aula para irlandeses e ingleses que não passavam no PT, porque o PT tem o inglês, mas tem a técnica também, né? Então, assim, o pessoal foge do IELTS, que é muito exigente na parte acadêmica, vem pro PT. Mas o PT, sim, é o inglês, mas também tem que ter técnica, pela questão de inteligência artificial corrigindo e administração de tempo, né? E entender o que vale muito, o que não vale tanto. Então, assim, ir pro IELTS quando você precisa de uma nota muito boa, não dá certo. Tanto que essa professora de inglês não conseguiu o 8, veio pro PT, pé da vida que ia ter que fazer o PT, aprender toda uma prova de novo, mas na primeira prova gabaritou. Então, assim, não conseguia 8 de 9 e de repente gabaritou, né? E a questão também de... Eu tenho a sensação que se o examinador não conhece o accent de um brasileiro, na hora de conversar com uma pessoa que tem um accent um pouquinho mais forte, vai ter dificuldade de compreensão. Coisa que uma inteligência artificial é parcial. Ela conhece todos os accents. Ela tem lá no histórico dela todas essas informações. Os sotaques todos. Exatamente. Então, para ela, não vai ter uma dificuldade de conseguir compreender ali o que está sendo falado. Já para um examinador, ele fica assim, se ele não está acostumado com aquela fala pesada que a gente, né, como brasileiro falando. Em inglês, a gente fala Facebook, né? Então, a gente traz muito e para eles não vão fazer tão sentido. Então, levando isso em consideração, eu acho que, conclusão, PT é para todo mundo que, né, não quer uma nota baixa e tem um bom nível de inglês, vai para o IELTS, ou não tem muita dificuldade no computador. Então, esses casos são que eu realmente falo, olha, a IELTS é uma melhor opção. Mas se começa a precisar de um 65, de um 79 no PT e o inglês está ali até às vezes bom, o PT é a melhor opção. O IELTS, eles são muito exigentes na gramática. Muito exigente. Eu fiz o Cambridge, o CAE, que é nem sei como é que é a prova. ainda mais exigente que o IELTS. Mas, enfim, o IELTS e o PT são os dois mais populares aqui na Austrália, né? As provas
de proficiência em inglês oficiais, aceitas pela imigração australiana, enfim. Michele, para concluir, então, queria que você falasse de você, do seu momento atual, está feliz, está realizada aqui na Austrália, enfim, o que você destaca da sua vida hoje aqui na Austrália? E aí, por último, você deixa umas dicas aí para quem quer trilhar um caminho, né, para estudar, para vir para cá, para tentar um visto de trabalho, um visto permanente no país. Bom, hoje eu tô vivendo minha maternidade ali, né, full on, mas a flor claro, da pele, né? eu tô com uma de 1 ano e 8 meses, acabou de fazer 1 ano e 8, e ele de 3 meses e meio, né. 2 lindinhos. Então, assim, eu tô, claro, tocando ali meu trabalho intensamente, porque hoje em dia eu sou apaixonada pelo que eu faço, sabe? Eu falo assim com meu marido, tem vezes que a gente tá ali em família e tal, não sei o que óbvio, você fala, ai, que saco, vou ter que trabalhar, vou ter que largar meus filhos. Mas uma vez que eu sento ali, que eu trabalho, eu fico, ai, isso é tão gostoso. Que às vezes você quer ficar um pouquinho mais ali, você fala, tá, mas tem os filhos ali, né? Você fica ali, então que assim... bom, né? Que você tá entre 2 mundos que você ama. Sim, né? e eu acho que assim, o melhor é eu poder fazer isso de casa, né? Então, como eu te falei, eu tô amamentando ainda os 2, né? Eu consigo estar em casa, saio aqui no intervalo e vejo um, e brinco, e amamento, e volto para ali pro escritório, né? Então, eu tô levando essa fase com muita leveza, porque eu tenho essa flexibilidade de estar trabalhando de casa, de estar com a minha própria empresa, de estar, né, tocando tudo isso. E eu acho que, assim, eu sou apaixonada pela Austrália, né? Assim, amo o meu Brasil, mas viver é aqui, né? Brasil eu vejo temporadas, vou ali, passo umas férias, tempo com a família e retorna, né? Eu acho que estar num lugar onde as coisas funcionam, não tem burocracias desnecessárias e é seguro, eu acho que pra mim não tem preço, né? Traz uma coisa leveza que pra nossa vida, não é? É uma coisa que às vezes você muito. nem percebe. Você percebe de uma forma, né? Você não tem isso claro pra Nem você, um mas na pouco. sua vida, a sua vida No tá dia a sendo tão mais dia, leve, você né? começa a falar com mais tranquilidade, você É. começa a falar num ritmo menos acelerado, você anda com menos pressa, você fala mais baixo, né? Eu vejo meus pais quando vêm aqui, eu fico, gente, vocês falam muito alto, vocês são muito acelerados, gente do Rio de Janeiro, aquela coisa assim, né? Então você vai desacelerando aqui e você começa a perceber. Então, pra mim, isso foi muito bom, ver esse lado da vida aqui, e eu acho que o fato de você não se estressar com burocracias do dia a dia, que no Brasil a gente tem umas burocracias que não fazem o menor sentido, né? Aqui as coisas são muito mais fáceis. Exemplo, fui aplicar passaporte do Liam. Tira uma foto da criança, leva para um vizinho assinar para falar que é ele. O vizinho assina um formulário que você preencheu na internet, você imprime, você vai em qualquer correio a 5 minutos da sua casa, você paga uma taxa, em 2, 3 semanas o passaporte tá na tua caixa de correio, né? E no Brasil, a gente sabe a confusão que é para aplicar um passaporte, né? E mesmo estando a gente aqui conseguindo aplicar também um passaporte, eu tô com o Dalila aí para aplicar também, tá, né? Entra no site, você tem que selecionar o cachorro 3 vezes a imagem, aí aparece outra imagem do cachorro, aí que sanduíche que cabe na cesta, aí aparece um barco. Então você fala, gente, pelo amor de Deus, eu só quero fazer um login no gov.br pra pedir o passaporte pra minha filha, sabe? Pra você falar que você não é um robô, né? Exatamente. Você fala, passei gente, por isso. poxa. Não, em 3 vezes, aparece 3 vezes. Que sanduíche que cabe dentro da cesta? Fala assim, não, para, eu só quero aplicar os itens que cabem na cesta, era isso. Aí isso você vai dar erro, aí entra de novo e não, gente, para, chega, não tá dando, entendeu? Então, eu acho que assim, são essas levezas, né? A gente, às vezes, meus pais estavam aqui agora quando o Liam nasceu, né? Precisa ir lá no correio, pedir um negócio da Amazon, entregou errado. Meu pai, não se estressa com isso não, deixa isso pra lá. Eu falei, pai, isso é Brasil, isso não é Brasil, não. Você vai ali, ele ia com o meu marido no correio, em 5 minutos você estava de volta em casa. E quando você devolve um negócio na loja, você fala, eu tô devolvendo porque eu não gostei. Não gostei. Tudo bem, toma seu dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Minha mãe ficava aqui, meu Deus, eu posso ir lá pegar o dinheiro de volta? Eu falei, pode, mãe. É só falar que você não gostou, que você não quer. Exatamente. Então, assim, são essas burocracias que a gente, no correio do Brasil, a gente estava no ano passado no Brasil, eu fui no correio, eu fiquei isso que eu tava grávida e com a Lili no colo, então eu tava na preferencial da preferencial, eu fiquei 1h15 sentada no banco do correio para devolver um item que a gente tinha comprado no Mercado Livre que eu não queria. Gente, isso é uma loucura, né? Então, são essas coisas que no dia a dia fazem diferença. Gente, não gosto de ninguém falando mal do Brasil aqui. Se alguém vem falar mal do Brasil pra mim, eu falo, não, é um país maravilhoso, eu amo o Brasil demais. A gente tá falando dessa questão mesmo de coisas que deixam a vida mais leve, mais tranquila. E isso eu demorei pra perceber, mas eu sinto na minha vida também aqui, né? Isso de você não se preocupar com certas burocracias. Isso de você não se preocupar com segurança, de andar na rua tranquila e tal. Não é que um país é melhor que o outro. São coisas que,
interferem na nossa vida, não né? Tem, nossa comida, Nossa, nosso não, povo, nosso clima, isso aí Exatamente. não tem igual. Isso aí a gente não, né? Exatamente. É o que eu falei, eu amo meu Brasil, mas eu me sinto em casa aqui. Entendeu? Quando eu volto pra lá, eu fico assim, isso aqui é por temporada. Sim, é por um sim. período e eu não me vejo mais vivendo ali aquela vida. E eu acho que é isso. A gente, conversando com amigos que se mudaram até pra outros lugares do país, não pra Austrália, eles falam, a gente só tem noção do que a gente vive sobrecarregado e nesse estresse, nessa correria de um Rio de Janeiro, por exemplo, na hora que a gente sai de lá e tem uma vida em outro lugar. Porque quando você sai de férias é diferente. Quando você passa a ter uma vida, você fala assim, uau, né? Muitas coisas ali são diferentes. Então, a gente, graças a Deus, sempre se sentiu muito em casa aqui em Melbourne. Então, assim, pra gente, isso tudo faz muito sentido. Essas burocracias que não existem aqui, que são desnecessárias, né? Então, não trazem, né? Então, pra gente aqui, sempre foi muito maravilhoso. Então, assim, eu acho que pra quem quer experimentar a Austrália por um pouquinho ou permanentemente, eu acho que é se organizar, se planejar, procurar informação desde o começo, porque é o que eu falei aqui, né? Às vezes um detalhezinho, né? Eu tenho, às vezes, pessoas que deixaram de terminar uma faculdade no Brasil, trancou no último semestre, que se viesse para cá com aquela faculdade feita, por exemplo, um engenheiro, acabou, já estava validado aqui. Né? Então, se organiza, vê o que você quer, se passar a possibilidade de talvez ficar aqui, se consulta com alguém para entender as suas possibilidades e fica ligado sempre nas novidades de imigração, porque tudo muda o tempo inteiro, né? Então, às vezes, eu vou sentar aqui com você hoje, eu vou te passar umas informações que estão válidas para hoje, daqui 2 meses vai ter outra coisa que vai te trazer muito mais vantagens, né? Então, eu acho que é isso, é ficar ligado, fazer por onde, porque eu acho que você confiar num profissional vai trazer informações muito boas para você, vai te trazer muito conhecimento, mas você também fazer a sua parte faz toda a diferença na sua história. Maravilha! Onde as pessoas te encontram, Michele? Quem quer saber mais sobre o PTE, fazer seu curso, quem quer fazer contato com você, né, para ter aí a sua consultoria, né, como agente de imigração. Estou em todos os cantos. Estou no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, site Michele, com 2 L's, Helou, Helou, é o meu site.com, vai ser o meu site, o arroba Michele Helou, Instagram, YouTube também acho que é o mesmo arroba, e joga Michele Helou no Google que tamo aí, tamo aí. Que ela tá lá. Michele, muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer conversar com você aqui. Adorei nosso bate-papo, adorei saber um pouco mais de você. Sucesso, né? Sempre. Amém, pra todos nós. Obrigada e até a próxima, né? Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Esse é o Bastidores do Intercâmbio. Quer conhecer mais histórias inspiradoras? É só continuar nos acompanhando por aqui. Até a próxima.